Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E-mail indica conversa secreta entre Bolsonaro e Trump após derrota. É um dos e-mails encontrados na lixeira de Mauro Cid e companhia. Mensagem de auxiliar de Bolsonaro com calendário confidencial da presidência aponta telefonema com Donald Trump em 14 de novembro de 2022, entre Bolsonaro e ele. Um e-mail com a agenda confidencial da presidência aponta que Bolsonaro teve conversa secreta com Trump no dia 14 de novembro. A mensagem indica que a ligação telefônica ocorreu às 16 horas e 20 minutos e foi Bolsonaro que ligou de lá do Palácio da Alvorada. A conversa durou 10 minutos. O telefonema aconteceu aproximadamente 2 horas após reunião secreta que o alto escalão do governo teve com os comandantes das Forças Armadas. Na terça-feira, 14 de agosto, houve informações sobre isso. O encontro contou com o Bolsonaro, o Braga Neto, vice na chapa reeleição de Bolsonaro, o almirante Flávio Rocha, assessor especial da presidência, os ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e da Justiça Anderson Torres estavam com ele, com Bolsonaro, pouco antes da ligação. A Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União também participaram. Não há menção na agenda pública de Bolsonaro sobre a reunião com os comandantes nas Forças Armadas, nem sobre o telefonema de Trump. A ligação ocorreu no período em que Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos. E no dia 10 de novembro, 9 dias após o telefonema, as jornalistas Elizabeth Boskin e Gabriela Sapessoa publicaram no Washington Post que aliados de Trump tentavam convencer Bolsonaro a contestar o resultado eleitoral de 30 de outubro. Segundo a reportagem, Eduardo se reuniu com Trump na mansão do ex-presidente americano em Mar-a-Lago, na Flórida, e conversou com Steve Bannon, ex-assessor de Trump e ideólogo da extrema-direita global. Eduardo Bolsonaro também encontrou Jason Miller, porta-voz da campanha de Trump em 2020 e CEO da rede social Getter. Ao Washington Post, Bannon diz ter conversado com Eduardo sobre a força dos protestos a favor de Bolsonaro e sobre a possibilidade de contestar os resultados da eleição. Na verdade, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui, isso está sendo visto, inclusive pela Polícia Federal, como indicativo de que esses dois tramaram o 8 de janeiro. Ali pode ter nascido a ideia de promover aqui no Brasil aquilo que Trump promoveu lá nos Estados Unidos. A semelhança entre o 6 e o 8 de janeiro se explica por essa conversa e pelas reuniões do filho de Bolsonaro com esse sujeito de cabelo esquisito que você vê do lado direito da sua tela. E Lula e Biden, enquanto isso, mostram o outro lado da polarização brasileira em território norte-americano. Enquanto Trump e Bolsonaro se aliam de um lado, Lula e Biden se aliam do outro e já marcaram de discutir iniciativa por trabalho decente nesta quarta. Lula e Biden vão lançar o que o brasileiro chamou de Programa de Geração de Empregos em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula vai falar por telefone nesta quarta com Joe Biden. A conversa está marcada para as 12h45 e será sobre a iniciativa que os dois
vão lançar em setembro durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, em prol do trabalho decente de direitos trabalhistas e sindicais. Diz Lula: vou fazer o meu pronunciamento de abertura e depois meu companheiro Biden propôs um acordo entre eu e ele para fazermos um lançamento de um programa de geração de empregos lá na ONU. Enquanto isso, os militares estão desesperados com o conteúdo do celular do pai de Mauro Cid, o general Cid, que está nas mãos da PF. A Polícia Federal tem grande expectativa sobre o conteúdo do telefone que já está em análise. A Polícia Federal tem alta expectativa sobre a análise que começou a fazer no celular do pai do Mauro Cid. Deve ter cobras e lagartos ali. E rolará mais uma cabeça nas vizinhanças de Bolsonaro. E ele nada fará. O fato é que Frederic Wassef vai ser preso. Mais dia, menos dia, o Wassef vai estar vendo o sol nascer quadrado e Bolsonaro vai virar as costas para ele, como fez para o Silveira, para tantos outros que o apoiaram e que ele deixou pelo caminho. E a alta na aprovação de Lula e os destaques da nova pesquisa Genial Quest, eu posso te resumir essa pesquisa Genial Quest que saiu hoje da seguinte forma: é mais um milagre do Lula. Por quê? Ele disparou no Sul. Veja só, ele disparou no Sul, no lugar onde ele tem a maior rejeição do país, na região Sul, disparou 11 pontos e, coincidentemente, a rejeição dele caiu 11 pontos no Sul, mas a rejeição de ele não tem maioria em todo o país, segundo essa pesquisa. No Centro-Oeste e no Norte, a popularidade do Lula não subiu, mas no resto do país subiu. Agora, a rejeição dele caiu no país inteiro, em todas as regiões. E caía pela primeira vez, o Lula supera o eleitorado do Bolsonaro entre evangélicos e mais ricos. Pela primeira vez, a aprovação de Lula supera a reprovação entre evangélicos e ricos e Sul, não é? A distância entre os que aprovam e desaprovam a forma de o presidente trabalhar foi de 16 pontos para 25. E o cenário econômico ajuda a explicar melhor o momento de Lula. E como a gente vem dizendo aqui no blog da Cidadania, não tem como. O Lula vai refazer o que ele fez nos mandatos anteriores e o resultado vai começar a aparecer. Como a inflação caiu para os mais pobres e subiu para os mais ricos. Essa é uma das explicações, minha amiga, meu amigo, de tudo isso. Na verdade, a inflação de pobre é a inflação de comida. E o preço da comida está caindo. E o preço dos artigos de luxo está subindo. É Lula no governo. Era mais do que previsível que isso acontecesse. E com um post, a Janja desmontou a conversa sobre o apagão. Na verdade, tem um outro aspecto, não é? Mas ela lembrou que a Eletrobras, que controla o preço da energia, foi privatizada no ano passado. E privatização é isso, gente. Privatização é isso. Por isso que todas as pesquisas no Brasil mostram que o brasileiro odeia as privatizações. A grande maioria dos brasileiros é contra as privatizações, porque privatizou, o serviço piora. E Wassef confessa, ele disse que não tinha ido aos Estados Unidos recomprar o Rolex para obstruir a justiça, mas na verdade ele confessa que pagou o Rolex em dinheiro vivo nos Estados Unidos para ter desconto. Então essa história para ter desconto é conversa fiada, isso não existe nos Estados Unidos, não tem inflação lá. Então, na verdade, ele pagou em dinheiro vivo porque era uma operação escusa destinada a obstruir a justiça. E agora ele confessou, a metade dele já está em cana. E Cid contrata advogado que defendeu o aliado de Temer no caso da mala.
César Bittencourt fez a defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Lures, flagrado pela PF recebendo uma mala com R$500 mil, ligado a Temer. E, na verdade, a situação dessa gente só tende a piorar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.